Acabou, Cris. Acabou. Então, gente, vamos lá. Iniciar a nossa série hoje chamada de Discipular. O exercício de ser imitador de Cristo. Eu percebi que eu me perdi. Eu coloquei o exercício, depois coloquei desafio, depois coloquei desafio. Mas é o exercício, tá? O tema da série é Discipular, o exercício de ser imitador de Cristo. Não é o desafio. Eu até corrigi lá no post, se vocês perceberem, tá corrigido. Discipular. Se quiser anotar só discipular é mais fácil, né? Aí vem um subtítulo, que é o exercício de ser imitador de Cristo. A gente vai tratar, são 5 encontros, né? Quem viu o teaser lá no YouTube lá, sabe que são 5 encontros essa série. A gente vai pegar 3 semanas de ser imitador de Cristo. A gente vai pegar 3 semanas seguidas, aí vamos ter uma pausa para adoração cine livre e voltamos com mais 2 encontros e terminamos a série. Para quem não sabe, no mês de abril já temos adoração cine livre. Micael vai escolher o filme. Micael acho que já deve ter escolhido, né? Fugiu de um e uma zoada e veio para outro. Mas amém. E a gente vai tentar tratar nesses 5 encontros desde a introdução da pessoa ao Evangelho até o trajeto dela de enviar pessoas para o Evangelho, ou seja, é um círculo, né? A pessoa não conhece Jesus, a pessoa conhece Jesus, a pessoa, enfim. E a gente vai começar do começo. O tema de hoje é evangelizar. Evangelizar é discipular. Mateus 28, versículos 18 e 20. Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 20. Não achou? Então vamos lá. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A ordem de evangelizar pessoas, de pregar o evangelho para pessoas, é uma ordem de Jesus, né? É uma ordem dada por Deus. E esse já é o primeiro, isso já responde muitas das nossas perguntas. Por que eu preciso anunciá-lo, né? Por que eu preciso falar de Jesus para outras pessoas? Primeiramente porque foi uma ordenança de Jesus, né? A gente aprendeu já aqui na Adoração Livre, durante esses 5 anos, que a gente não faz as coisas por Deus como forma de barganha, né? Muito pelo contrário, a gente faz de forma de agradecimento. A gente entendeu que Ele nos amou e Ele usou pessoas para nos amar, né? E tem usado até hoje. E é por causa disso que a gente também faz isso com o próximo. Só que aí, mano, existe uma preocupação e existe também várias formas errôneas de você fazer algo bom. Como assim? Comer é algo bom, mas existem formas erradas de comer, né? Praticar exercício é algo bom, mas existem formas erradas de praticar exercício. No evangelismo não é diferente. O evangelismo é algo bom, é algo legítimo, né? Mas se tem formas bastante erradas de nós fazermos. E a gente vai ter que aprender a não fazer de forma errada, né? O primeiro ponto que a gente precisa entender é que toda autoridade, ela pertence a Jesus. Esse é o primeiro ponto. Quem faz o ato evangelístico não somos nós, né? Vem de Jesus. Quando o Marcos e eu, a gente evangelizava, né? No centro de Rio Branco, a gente ia bem despreocupado em relação a isso. A gente ia com o nosso coração bastante confiante em Deus, porque a gente sabia que a obra pertencia a Ele.
É Ele quem decide, chegou o pessoal, é Ele quem decide quem vai ser tocado, quem vai receber a graça, quem vai ouvir a mensagem vai ficar com o coração sensibilizado, né? E quem não vai. Então a ele pertence isso. Leia pra gente o 18, alguém, qualquer um de vocês. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade no céu e na terra. Tipo assim, essa autoridade, gente, ela não tá dividida não, tá? Ó, vocês vão ficar com metade da autoridade aí na terra e eu vou ficar com metade da autoridade aqui no céu. Não. Jesus está sendo bem específico. Foi-me dada toda a autoridade, tanto como no céu, tanto como na terra. Então qualquer coisa que é movido aí, é movido aqui. Qualquer coisa que eu movo aí, eu vou mover aqui também. Uma coisa que eu tenho aprendido bastante estudando e escrevendo e meditando sobre espiritualidade é que a gente tem tendências não só ao mal, mas a gente tem também tendências de fazer com que esses mecanismos de maldade eles se perpetuem. Por exemplo, a gente tem muita preguiça, por exemplo, de fazer as coisas. E isso faz com que essa preguiça ela não só fique numa área só, mas ela se distribui em outras áreas. A gente tem preguiça de ler, tem preguiça de lavar louça, tem preguiça de arrumar uma casa, a gente tem preguiça de estudar, a gente tem preguiça de várias coisas, né? E isso acontece porque, gente, a gente já aprendeu por causa da depravação total e também segundo porque a gente é pessoa muito egoísta, pensa somente em si mesmo. E isso acaba acontecendo que na evangelização vai acontecer também. Eu quero pregar para que as pessoas vejam que eu estou pregando, sabe? Eu quero anunciar Jesus para que as pessoas vejam que eu sou crente. E isso é errado, isso é muito errado. Porque acaba que a gente fica contabilizando almas para Jesus, né? Quantas vezes você já não ouviu alguém dizer: eu preguei em canto de tal e tantas pessoas se converteram, como uma forma de orgulho para ele, né? Como se ele não estivesse ali, aquelas pessoas não se converteriam, o que é um erro absurdo. Toda a autoridade pertence a Jesus. Gente, eu poderia passar o culto todinho pregando só nesse versículo, mas eu vou destrinchar melhor. Quando eu entendo que toda a autoridade pertence a Jesus, eu não preciso mais vestir nenhuma máscara. O que acontece muito no evangelismo é isso. A gente veste máscaras para chegar nas pessoas e falar: eu sou essa pessoa. O que os fariseus faziam, mano? Eles ficavam batendo a cabeça, né? Até hoje os judeus têm essa mania, ficavam batendo cabeça ao público, né? Ao relento, para orar os 10 mandamentos, né? A lei lá. E o que eles faziam também? Oravam alto, né? Nós temos um grupo de crentes que até hoje, né, seguem essa rotina essa tradição de orar alto, né? Para todo canto, para todo mundo ouvir que eles estão orando. Qual é a intenção disso, mano? Qual é a intenção de você fazer, sei lá, um evento dessa magnitude? Um dia desse, eu vou até pausar aqui, pregar. E isso, gente, não é só um erro que acontece só com os pentecostais, só com os neopentecostais, não. Pode acontecer com a gente também. E com a gente mais ainda. Por quê? Porque a gente tem um nariz em pé, digamos, e nos chamamos de reformados, calvinistas, pai e tal. Somos pessoas intelectuais, entre aspas. Então isso pode acontecer com a gente também quando a gente for querer pregar o evangelho para as pessoas, né? Principalmente quando a gente for pegar um cara que também é inteligente, ele vai confrontar a nossa fé. E nós temos duas saídas, né? A primeira saída é esconder a cabecinha entre o rabo e fugir, né? Que foi o que Pedro e Judas fez. E o segundo é bater de frente com o cara, mas com muito amor, né? Argumentando com ele, amando ele em primeiro lugar e não negando Jesus. Você sabia que existem muitas formas de negar Jesus, né? Uma delas é você, quando for confrontado, baixar a cabeça e fugir do debate. Isso é uma forma de negar Jesus. Mas, Jonathan, não, só não quero criar contrito com meu irmão. Mano, a questão não é criar contrito. A questão é você saber que você é um anunciante de Jesus na Terra. Você é um anunciante de Jesus na Terra. E ele falou que se você negar ele aqui, ele vai te negar no céu também. Então, quando você está diante de uma situação onde você precisa preservar e você precisa anunciar Jesus para a pessoa e você foge para manter a amizade, digamos assim, você está negando Jesus.
Você está preferindo um amigo do que Jesus. E eu não estou dizendo nem você ser ignorante. Não, estou falando uma simples conversa onde a pessoa fala mal da sua fé, onde a pessoa degrime sua fé e você tem argumentos e você sabe que a sua fé não é aquilo e você fica calado. Você está negando Jesus. Foi exatamente isso que Pedro fez. Pedro, você conhecia Jesus? Não, não conhecia. Pedro, tu andava com ele? Não, não andava. A gente faz a mesma coisa. Quando alguém chega perto de nós e começa a falar coisas que não são exatamente aquilo que a gente acredita, não é bíblico aquilo ali, você ficar calado ali com medo de entrar no debate, você está negando Jesus. É triste isso, mas é verdade, você precisa se arrepender. Já aconteceu isso comigo em algumas situações e eu vendo de hoje, eu lembro que era para eu ter feito alguma coisa, né? É a mesma coisa de alguém falar mal da tua mãe, por exemplo. Você está na hora de conversa com alguém falando da tua mãe, você não fica calado. Com Jesus também você não pode ficar calado, beleza? Agora vamos lá para Filipenses. A gente vai dar uma olhada lá no livro de Filipenses, capítulo 2. Que é um outro texto que eu descobri por acaso, assim, mano. Eu tava estudando o assunto e eu falei, caraca, isso aqui tem tudo a ver. Versículos 1 e 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Leia aí, Cris. 1 e 2, né? 2, 1 e 2. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranhados, afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Ó, o primeiro ponto, uma primeira característica de um evangelista é que ele precisa estar em Cristo. Para você pregar a Cristo, você precisa estar com Ele. Não tem como, não há possibilidades de você pregar Jesus sendo que você não tem comunhão com Ele. Você não está com Ele, você não entende o porquê do anúncio dele. Existem dois pontos que são bastante interessantes quando a gente vai pregar Jesus para alguém. O primeiro ponto é motivação. Motivação. Qual é a sua motivação para pregar para alguém? Sabe? Porque você ama alguém, porque você ama o fulano, ou será que sua motivação é egoísta? Não, eu quero pregar somente para eu ter um saldo, né? Somente para eu me sentir bem comigo mesmo, por exemplo. E a sua motivação está equivocada. A nossa motivação principal, gente, precisa ser a glória de Deus. Tudo. Não é isso que o apóstolo Paulo falou? Quer comais, quer bebais, faça de tudo para a glória de Deus? Pois é. Para pregar é a mesma coisa. Se você for pregar, você tem que fazer para a glória de Deus. Segundo ponto, depois da motivação, é amor, né? Eu amo meu amigo, eu não quero que ele vá para o inferno, então eu vou pregar Jesus para ele, né? Por eu amar meu amigo, eu amo minha mãe, eu não quero que ela vá para o inferno, então eu vou pregar Jesus para ela. Uma coisa que a gente vai aprender durante essa série, como a gente pode criar vínculos, como a gente pode criar relações e pregar Jesus através dessas relações. Isso é muito interessante, isso é muito impactante. Eu lembro de uma passagem que o apóstolo Paulo fala que ele se tornou judeu para ganhar os judeus, né? Ele se fez israelita para ganhar os israelitas e isso deve acontecer com a gente também. Eu vou tratar isso mais lá na frente, durante a série. Mas uma coisa que a gente precisa ter na cabeça é, primeiramente, motivação. Eu tô fazendo para quê? Tô fazendo, será que é só para aparecer? É só para ganhar um número, sabe? Ou eu tô fazendo para a glória de Deus? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é amor. Eu amo fulano, então eu não quero que ele vá para o inferno. E a gente sabe, gente, que só existem 2 caminhos para a eternidade, né? Durante essa vida tem vários caminhos. Essa vida existem várias bifurcações. Mas para a eternidade não. Só existem 2 caminhos. É céu ou inferno. Se o seu amigo não está indo para o céu, ele está indo para onde? Não foi uma pergunta retórica. Se o seu amigo não está indo para o céu, ele está indo para onde? Marcos? Para o inferno. Isso não é legal. Isso não é bom. A gente sabe que não é bom. Então a gente precisa anunciar Jesus por aí. E de que forma a gente pode anunciar Jesus, mano? Aqui na minha Bíblia, na NVI, diz assim: por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude.
não são só as palavras de Jesus que devem ser anunciadas, mas sim o caráter. Né? É por isso que a gente tá tentando todos os dias parecer um pouco mais com ele. Porque se você, com a sua boca, diz uma coisa pro seu irmão, mas com a sua vida você diz outra, vai ficar em um desequilíbrio, né? E eu tenho certeza que ele vai olhar mais para tua vida do que para tuas palavras, porque palavras bonitas todo mundo fala, falar bem todo mundo fala, anunciar Jesus hoje em dia todo mundo anuncia, só que é a sua vida que vai contar. No final das contas é a sua vida, eles vão dar crédito para tua vida, se a sua vida for alinhada com Jesus. Se não for, mano, ninguém vai dar crédito, ninguém vai dar crédito. Como é que você vai anunciar Jesus para alguém, sendo que a tua vida não se parece com ele, né? O nosso maior desafio dentro da nossa caminhada cristã é nos tornarmos mais parecidos com Jesus, mais parecidos possíveis. Existe uma inclinação ao pecado no nosso coração, existe uma inclinação à maldade no nosso coração. E essa inclinação à maldade, ela precisa ser todos os dias quebrada, ela precisa ser todos os dias confrontada. Eu deixo de ser crente quando eu deixo de me confrontar. Eu deixo de ser crente quando eu deixo de confrontar meu pecado. Isso é uma coisa que acontece com muita gente. Eu não acredito que as pessoas podem se desviar, mas eu acredito que as pessoas podem se desmotivar. Eu acredito que as pessoas podem se perder no meio do caminho, justamente por deixar de fazer as coisas certas, né? As coisas que eram para fazer. Quando eu deixo, eu acho que foi isso que aconteceu com Judas e com Pedro no meio do caminho, né? Foi isso que aconteceu com eles dois. Durante a caminhada com Jesus, eles pararam de olhar para quem deveria olhar e olharam para outras coisas. O que pode acontecer com a gente? Todo mundo está sujeito a isso, por conta do pecado. Todo mundo está sujeito a isso. Todo mundo está tendencioso a, no meio do caminho, parar de olhar para Jesus, olhar para os sucessos que Jesus proporciona. Isso é comum. É comum que no meio da caminhada a gente deixe de olhar para Jesus e se perca pela beleza do caminho. Olha que caminho bonito. Então o que vai interessar mais não é nem Jesus, é a beleza, sabe? É comum que no meio do caminho a gente pare de olhar para Jesus e o nosso foco seja as coisas que a gente já conquistou. Então a gente olha para trás e fala, olha que eu já conquistei aqui. E aí a gente vai se perder. É difícil para quem anuncia Jesus ter uma intimidade com ele todos os dias. É difícil. Porque a gente é tão ligado a uma vida desenhada, sabe, uma vida escrita, uma vida que as pessoas desenham pra gente, que a gente acaba aqui deixando Jesus de lado. A gente tem que entender, galera, que tudo que a gente faz aqui, mano, tudo, é só um prenúncio. É só um prenúncio. Jesus fala várias vezes, mano, Mateus, Marcos, Lucas, João, não pense nas coisas daqui, não se apegue às coisas daqui, as coisas materiais, as coisas terrenas, né? Estude, trabalhe, construa sua família, beleza, mas não seja esse o fim da sua vida. Não seja essa a coisa mais importante da sua vida. Não seja. O apóstolo Paulo, ele se abdicou-se de não casar. Ele não quis casar. Não que isso fosse uma regra, né? Os católicos pegam como uma regra, mas não é. Não que seja uma regra. Só que, por que ele fez isso? Porque ele se conhecia. Foi o que a Cristina fez, né? Ela se conhece, então ela decidiu não seguir com aquele relacionamento. Isso deve acontecer com todos nós. Se você perceber que uma coisa está desequilibrando, você tem que jogar fora. E isso aí é só você que vai saber. É só você e Deus, é a sua relação com Deus, né? Como eu já falei com o Brito várias vezes, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu time, cada pessoa tem a sua forma seu fluxo, né? E cabe a mim respeitar esse fluxo. Ainda em Filipenses 2, versículo 3 e 4. E aí, Marcos? 3 e 4. Filipenses? Uhum. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe para cada um somente para que é o seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O 4 tá assim, ó. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A gente precisa entender, mano, que ao anunciarmos Jesus, quem tem que ser amado é o próximo, né? Quem tem que ser amado é Jesus, primeiramente,
e o próximo. Tem uma frase, tem um dizer popular que eu acho bastante, me incomoda bastante, que é o famoso cuidar da vida dos outros. Gente, cuidar é algo ruim? Sendo bem sincero, cuidar, por exemplo, cuidar desse carro. Não, cuidar não é algo ruim. Então por que a gente usa cuidar da vida dos outros como algo ruim? Como algo pejorativo? O certo seria falar se intrometer na vida dos outros, né? Agora, cuidar da vida dos outros é algo bom. Eu quero que muitas pessoas cuidem da minha vida. Eu quero ter bastante cuidado. O que eu não quero é que as pessoas se intrometam na minha vida. Aí já é outra coisa. Porque é isso que o apóstolo Paulo está falando. Cada um cuide não só dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Então eu preciso cuidar dos outros. Preciso ter cuidado com a vida dos outros. Né? Só que a gente deturpou isso muito na nossa cultura. E a gente deturpou isso ao ponto, gente, de que hoje em dia, cuidar da vida dos outros é algo ruim. Até mesmo para quem está dentro da igreja. Até mesmo para quem é cristão. Né? Quando, por exemplo, quando eu mando mensagem para fulano, você vai vir para a adoração livre, para mim é uma questão de cuidado com a vida dele. Mas para ele pode ser que eu estou me intrometendo na vida dele. Né? Se tornou algo ruim, se tornou algo pejorativo. Né? Se tornou algo que não vale mais a pena. E a gente precisa remar contra a maré em relação a isso. Por quê? Porque tem coisas que realmente é cultural. Tem coisas que é cultural. Por exemplo, palavrão é algo cultural. Agora tem coisas que já não é cultural. Tem coisas que já precisam ser confrontadas. Por exemplo, eu posso... todo mundo sabe que se eu falar, fulano está cuidando da minha vida, todo mundo vai entender que eu estou falando que a pessoa está se intrometendo na minha vida. Todo mundo vai entender. Mas na prática, isso não pode ser cultural. Vocês estão entendendo? Por exemplo, eu preciso cuidar da vida do Marcos. Primeiramente porque o Marcos faz parte da mesma igreja que eu e ele é meu amigo. Então eu preciso ter o cuidado da vida dele. Se o Marcos estiver precisando da minha ajuda, eu vou ter que ajudá-lo. Eu vou ter que saber se o Marcos está bem. Eu preciso cuidar da vida da Cris, eu preciso cuidar da vida do Brito. Então eu não posso deixar com que esse cultural ele roube a minha identidade como cristão, a minha identidade em Cristo. Jesus cuidou dos seus discípulos, os discípulos cuidaram de Jesus. Então a gente precisa ter isso em mente. E onde é que entra o meu cuidado no evangelismo, ao anunciar Jesus para as pessoas? Primeiramente, eu preciso fazer com que a pessoa entenda que ela é pecadora. Esse é o primeiro ponto. As pessoas não aceitam a mensagem da cruz, gente. As pessoas não aceitam a mensagem quando é pregada, porque é muito moralista, sabe? Na cabeça delas, a gente está se achando superior a elas. E o que o apóstolo Paulo está falando? Vamos aqui, todo mundo focado no versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Então, as pessoas, quando você vai pregar Jesus para alguém, as pessoas consideram muito uma questão moral. Fulano está se achando melhor do que eu porque ele é crente ou eu não sou. Às vezes a pessoa até fica com vergonha porque ela está com a roupa um pouco curta, ou porque ele está com a latinha na mão, por exemplo, ou porque ele está, sei lá, sem camisa. Então, a gente tem que fazer com que a pessoa entenda que, primeiramente, você não é santo mais do que ela, você também é um pecador, e ela também é pecadora. E o fato de você estar anunciando Jesus para ela não é porque você é melhor do que ela, é porque você entendeu que você é pecador e você está no caminho de arrependimento, e ela precisa também vir com você. Esse é o primeiro ponto. A pessoa reconhecer que ela também é pecadora, que ela precisa ser salva, ela precisa de salvação. Né? Da mesma forma como nós fomos salvos um dia, ela também precisa ser salva. Então, o amor, mano, com aqueles que não conhecem Jesus, ele tem que ser algo primário, sabe? Dentro das coisas primárias no evangelismo, o amor, ele tem que ser algo primário. Ele tem que ser algo tratado com bastante urgência. Eu não prego o evangelho para o meu irmão porque eu quero que ele veja em mim alguém superior. Eu não prego o evangelho para o meu irmão porque eu quero anotar um número na minha agenda de todas as pessoas que eu já preguei. Não, eu não quero pregar somente para ele perceber que eu sou crente e ele não é, não. Eu quero pregar o evangelho para o meu irmão primeiramente porque Jesus se agrada que eu faça isso. É para glorificá-lo e porque eu amo meu irmão. E se eu amo meu irmão, eu não quero que ele vá para o inferno. Eu quero que ele vá para o céu comigo. Ainda em Filipenses, só que versículo 5 ao 7. 5, 6 e 7. Brito. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou
que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Mano, o próprio Jesus, ele deixou de ser Deus e se colocou numa condição humana, né? O que acontece ao contrário com a gente hoje. A gente quer deixar de ser um homem para ser Deus, né? A gente quer deixar de ser humano para se tornarmos deuses. Ele deixou de ser Deus e se tornou homem. E a gente muitas vezes quer fazer o contrário, né? A gente quer se tornar Deus até mesmo no evangelismo. A gente quer ter o trabalho de pregar, converter a pessoa, mudar a pessoa e transformar a pessoa e salvar a pessoa. Um poder ali, né? Isso. Tem um poder. É um poder extraordinário, é um poder que está aquém de mim. E a gente sabe, gente, que isso aqui é um ponto-chave. Todo mundo que tem poder vai receber em troca as consequências daquele poder, né? Ou seja, Deus tem todo o poder. Então, se ele faz algo na vida de alguém, ele vai receber todo o mérito, ele vai receber todo o crédito. Se eu faço alguma coisa para alguém com meus próprios poderes, quem vai receber o crédito sou eu. Então, eu já não estou pregando Jesus. Então, não confunda. Você vai ver muitos evangelistas na rua pregando, né, entre aspas, Jesus, mas que ele não está pregando Jesus coisa nenhuma. Porque se ele não está pregando Jesus com o poder de Jesus, né, com toda a autoridade que é dele, que pertence a ele, então ele não está pregando Jesus coisa nenhuma. O que ele está pregando sei lá, é um moralismo, é uma religião. Ele está pregando a placa da igreja fulano de tal, mas Jesus mesmo ele não está. Como é que eu sei disso? Como é que nós sabemos disso? Porque existem, gente, características bastante específicas dentro do evangelismo, né? Como o Marcos e eu a gente fazia. Existe uma diferença entre você convidar as pessoas para a igreja e você evangelizá-las. É uma diferença absurda. Eu acho que não tem nem como comparar, né? Quando você convida alguém, por exemplo, estou convidando alguém para vir para a adoração livre. O convite é bastante específico. Venha para a adoração livre. Pronto. Venha, é um convite. Assim como eu convido pessoas para o meu aniversário, assim como eu convido pessoas para um rolê, é um convite. Evangelizá-las é algo totalmente diferente. Evangelizar vem do Evangelho. O Evangelho são as boas novas de Cristo. Então, já não tem nada a ver com lugar, já não tem nada a ver com território, já não tem nada a ver com um ponto geográfico específico, como é um convite, né? Já não tem nada a ver com isso. Eu estou falando para a pessoa que eu estou anunciando Jesus para ela. E Jesus é isso. Jesus é essa pessoa. Essa pessoa precisa entrar na sua vida. Coisa que não tem nada a ver com território nenhum. Aí é claro, a obra quem vai fazer é Jesus. Se você plantar a semente, lembra daquele versículo que diz: nenhuma palavra minha voltará vazia? Pois é, se chegar no coração do eleito, a gente volta lá para a série do calvinismo, né? Se chegar no coração do eleito, aquela semente vai germinar. A pessoa vai procurar uma igreja mais perto da casa dela, ou a pessoa vai vir até para a sua igreja mesmo, que é o nosso caso. Então, só para dar uma resumida aqui, qual é a forma mais fácil, acessível para a gente evangelizar as pessoas? É através da amizade. Para mim, eu considero primordial, através da amizade. Não tem como, gente, a gente pregar, a gente anunciar o evangelho para as pessoas sem que tenha uma aproximação. Não tem como. Quando tem uma aproximação, se torna mais fácil, né? Através da amizade você conhece o que a pessoa gosta, o que ela não gosta. Você sabe os defeitos dela, as qualidades. Você sabe a forma como chegar lá mais rápido, né? Você sabe dos gostos musicais dela e tal. Então esse é o ponto mais rápido, mais acessível para você anunciar Jesus para ela. Chega num assunto ali, abre brecha e começa a falar de Jesus para a pessoa, né? E às vezes você não vai precisar exatamente falar de Jesus, né? Às vezes a sua vida ela vai falar muito mais alto. Aí acontece comigo direto isso, né? Da pessoa perguntar alguma coisa da minha vida e eu durante eu estar falando da minha vida, né? A pessoa vê que aquilo ali não foi algo que foi feito por mim, né? Como o exemplo da minha demissão, por exemplo. Eu uso muito a minha demissão da empresa para falar de Jesus para as pessoas. Eu uso muito, né? Tu tava na lista, não tá mais, pai. Eu falo, não, mano, eu não tô. Aí eu começo a contar, né? Foi numa segunda-feira, pai, tal, eu fui trabalhar. E aí, quando eu saí de lá, eu não entendi. Eu realmente não entendi porque eu tava sendo demitido, mas depois Deus me mostrou. Entende? Aí a pessoa já, olha,
Deus, Pai e tal. A pessoa já começa a entender que no caos, né, numa situação ruim, numa situação perversa, Deus age. E a pessoa já vai, caramba, como é que pode Deus transformar algo, uma demissão em algo bom? E eu consigo ver que o Jonathan tá bem, sabe? Eu olho nos olhos dele, ele tá bem. Isso é uma forma de pregar, gente, também a sua vida. Até porque, como a gente já aprendeu alguns cultos atrás, isso aqui é o intervalo do jogo, né? A vida, o jogo mesmo é lá fora. A pessoa vai ter que estar preparada para situações como essa. Porque o que acontece muito hoje em dia é você colocar na cabeça das pessoas que após ela vir para Jesus, a vida dela vai ser um unicórnio. Vai ser cor de rosa. E não é assim. Eu acho que muito pelo contrário, é aí que vai começar as aflições, é aí que vai começar o negócio vai pegar fogo. E aí? Quando ela vir para Jesus, quando ela vir para esse time, né? Quando ela vir para o time de Jesus. Porque quem está no pecado, como o apóstolo Paulo mesmo fala, né? Quem está no pecado, surge mais. Se você está sujo, surge mais ainda. Se você está santo, procure santificar-se mais ainda. Então quem está no pecado, a tendência é só afundar. A tendência é só afundar. É só ir para o pecado e continuar pecando. E a pessoa não tem noção de que está pecando. Então ela vai continuar pecando mais ainda. Então é por isso que o primeiro ponto do evangelismo é você entender, fazer com que a pessoa entenda que ela é pecadora. Porque se ela não entender isso, vai ser vazio. O teu discurso vai ser vazio. Jesus não vai servir nada para a vida dela. Porque, beleza, por que eu preciso de um salvador se ela não se entende que ela está perdida? Se ela não entender que ela precisa de um salvador? Então, Jesus não vai fazer diferença nenhuma. O que a gente mais vê de gente hoje é pessoas que dizem que amam Jesus, Pai e tal, mas nunca reconheceram Jesus como salvador das suas vidas. Para ela, Jesus é só um ponto de referência, sabe? É mais um Deus que a gente usa como referência. Jesus é alguém que traz os benefícios materiais para ela quando ela está precisando. Jesus é o cara da cura. Jesus é o cara da libertação, por exemplo. Mas Jesus não é o Salvador. E, gente, Jesus é o cara da cura? É o cara da libertação? É. Mas ele, acima de tudo, ele é quem nos salvou do pecado. Ele é quem nos salvou do inferno. Jesus ele não pode ser um artefato, ele não pode ser um produto daquilo que a gente quer. Eu quero um carro, vou usar Jesus. Eu quero uma moto, vou usar Jesus. Não, ele não pode ser esse produto. Ele não é esse produto. Jesus, ele primeiramente é quem me livrou da perdição eterna. Quem me livrou do inferno. Quem me livrou do pecado. Quem me livrou de uma vida escrava do pecado. Né? Quem me livrou de uma vida escrava do pecado. Primeiramente. Né? Então o evangelista ele tem que entender que quando ele está pregando para alguém, a vida dele tem que ser referencial para pregar Jesus. Né? Em momento algum, a vida do evangelista ela pode ser usada como vanglória. Se a minha vida vai ser usada para alguma coisa com meu irmão, tem que ser para pregar Jesus, tem que ser para anunciar Jesus. É por isso, gente, é por isso que não pagar suas contas em dia é pecado. Por quê? Porque você está manchando a sua vida, você está manchando o seu nome. E quando você for pregar Jesus com a sua vida vai estar manchada. É por isso que o crente não pode ser mal falado na rua. É por isso que a gente não pode sair por aí beijando todo mundo. Por causa disso, porque a nossa vida vai ficar manchada. Não é que a gente deva satisfação para todo mundo. Não é que as pessoas, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Beleza, a vida é sua, você faz o que você quiser. Só que você tem que entender que a sua vida pertence a Jesus. Então não é que você vai se privar de fazer certas coisas porque as pessoas vão falar X ou Y de você. Essa não é a questão. Esse não é o ponto. Você tem que se privar de fazer X ou Y porque a sua vida pertence a Jesus. A sua vida não pode ser manchada. Então você tem que ter cuidado com a sua vida. É aí que está a semelhança, né? Tem que ser semelhante ao Exatamente, Senhor. Imagem e semelhança. É aí onde entra o ponto. Porque, mano, a gente sabe o que a gente faz na nossa própria vida. Nós somos pessoas adultas, né? Porém, a gente vai andar por aí fazendo tudo aquilo que a gente quer? Não, até porque é Romanos 14, viu? Não é para abrir não, mas guardem em Romanos 14, depois leiam em casa. Eu tenho que ter cuidado com o meu irmão. É como o apóstolo Paulo usou lá o exemplo da carne sacrificada a ídolos, né? Cara acha que é tranquilo ir lá e comer a carne. O outro não. O outro acha que é absurdo. Os dois estão... Quem é que está errado? Nenhum. Cada um dentro da sua consciência está certo. Um acha que é pecado beber bebida alcoólica. O outro não. Quem é que está errado? Nenhum. Cada um dentro da sua consciência está temente a Deus. Agora, o que eu não posso fazer é... Se eu sou o cara que acha que comer a comida lá é errado, o que eu não posso fazer é apontar o dedo do meu irmão e dizer, olha, esse cara tá comendo a comida lá dos caras, tá comendo a comida lá da macumba, tá vendo esse cara aí? Aí o cara começa a pecar. Se eu sou o cara que come a comida, olha esse bicho aí, ó,
nem quer comer a comida só porque é um crente velho, sabe? Começa a falar mal do cara, aí eu já tô pecando, entendeu? Aí eu já tô pecando também. Então, gente... Até porque depois desse exemplo você... Porque assim, gente, isso é uma característica de quem prega Jesus, por exemplo. Quando a gente tenta colocar Jesus dentro de um pacote, foi até legal isso que o Marcos falou, quando a gente tenta colocar Jesus dentro de um pacote de doutrinas, de pode ou não pode, deve ou não deve, poucas coisas, gente, dentro do evangelho é assim, poucas coisas é 880, poucas. Eu acho que só as coisas que são realmente cruciais para a salvação são 880, né? Mas de resto não. De resto tudo sabe? Por exemplo, o cara chega pra você e fala, tatuagem é pecado. Pô, mano, não tem como te dizer assim, não é. Não tem como. Se a Bíblia não me diz, eu vou te dizer, né? Que, por exemplo, tem uns amigos meus aí que fizeram essa pergunta para outros amigos meus, e o cara pegou e apontou, tá na Bíblia que é. Eu falei, mano, para, velho. Para, mano. Tal Levítico, sabe? né? Fica citando... Tu chegar pra pessoa e dizer, ó, eu acho, e a minha igreja todinha acha, e eu fui criado assim, que é. Aí sim, é bem humilde da tua parte falar isso. Agora tu dizer, não, tá na Bíblia que é pecado. Velho, lá em Apocalipse, capítulo 22, diz que se eu acrescentar, ou eu tirar qualquer coisa que tá na Bíblia, eu vou sofrer aquilo ali. Eu vou ser condenado por aquilo ali. Eu vou prestar conta de eu aquilo ali. Porque não tá, gente. Não tá na Bíblia em momento algum dizendo que se você colocar alguma marca, até porque lá em João diz que Jesus tem uma marca na coxa. Essa marca na coxa pode ser uma tatuagem, né? Colocar é pecado. Em momento algum na Bíblia está dizendo que se você ingerir álcool é pecado também. Até porque isso aí é uma coisa que não me... Tatuagem ser pecado me desce, mas agora beber bebida alcoólica ser pecado não me desce, porque Jesus não ia transformar alguém em vinho à toa. Enfim, né? Mas assim, você querer encaixar Jesus em um pacote de doutrinas, mano, ele não vai, não desce. Porque assim, gente, o que interessa, porque a gente vai ver crentes de todos os tipos, de todas as variáveis. Vai ver crente bem tradicional, outros bem liberais, outros pai e tal. O que vai interessar, decorem isso, o que vai interessar no final das contas é os pontos cruciais da vida dessa pessoa. Quais são esses pontos cruciais, Jonathan? É se ele ama Jesus acima de tudo, se ele ama o próximo como a si mesmo, se ele toma cuidado com o próximo, se ele amar o próximo, já entra todo esse pacote aí, né? De não fazer coisa que escandalize o meu irmão. Se ele tá com sua vida em dia em relação ao próximo, se ele não deve ninguém, se ele ama Jesus, se ele prega Jesus, se ele tem uma vida santa, né? Se ele procura ter uma vida santa, pai e tal. São essas coisas os pontos cruciais da fé cristã, né? As outras coisas, mano, elas são de vida pessoal de cada um, né? Tem um pastor lá em Rio Grande do Sul, pastor Jackson, que sou muito fã dele, velho, muito fã dele. Ele tem a primeira terça-feira de cada mês, parece, é um encontro de homens lá, dentro da igreja dele. O que eles fazem? Eles colocam uma sinuca dentro da igreja, botam botam um UFC lá pra rolar, botam um rock and roll baltão, tipo, rock tipo, do mundo mesmo. SDC, Iron Maiden, pai e tal. E eles têm um encontro deles, de homens, comida, carne assada, dentro da igreja, mano. Isso é muito da hora, isso é muito legal. Só que para um irmão da Assembleia de Deus Madureira, por exemplo, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tipo assim, quem é que tá errado? Nenhum dos dois, mano. Cada um com a sua consciência sabe o que tá fazendo para Deus. Ninguém se sente pecando por aquilo ali. E o que deve existir em nós? Foi o que Paulo fala aqui em Filipenses. Vamos voltar aqui. Versículo 4 e 5, olha só. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Foi? Horário? Já vai. Ah tá, não, mas ele falou pra gente ficar tranquilo. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Gente, o que a gente deveria entender como forma crucial dentro da fé cristã é que o referencial
é Cristo. O ponto é Cristo. A quem a gente deve se apegar, a luz que a gente deve se apegar é Ele. Se a gente entende, e isso eu acho que é um exercício diário, né? Por que é importante a gente ter uma rotina de leitura bíblica? Todos os dias a gente precisa ler a Bíblia. Para isso, para a gente entender o que a Bíblia pede de mim. Porque é meu manual, é meu manual de instrução de vida. E eu vou sentir no meu coração quando eu estiver errado. Eu vou sentir no meu coração quando eu estiver errando. Eu vou sentir no meu coração quando o caminho que eu estiver seguindo é um caminho torto, é um caminho vazio. Vamos ler aqui uma citação do Marshall Lloyd Jones. Ele diz assim: o objetivo supremo da pregação do Evangelho é glorificar a Deus. O supremo, é o ponto mais alto. Esse é o ponto central. Esse é o objetivo que deve dominar e sobrepujar todas as demais. O primeiro objetivo da pregação do Evangelho não é salvar almas, como muita gente pensa, né? É glorificar a Deus. Não se tolerará que nenhuma outra coisa, por melhor que seja, nem por mais nobre, usurpe esse primeiro lugar. Então, gente, o objetivo da pregação não é ganhar almas, porque a gente sabe que a gente vai pregar para 1000 pessoas, somente 2 vão se converter. Então não é o ponto principal ganhar almas. Não é o ponto principal, até porque senão a gente já tinha parado. Então é difícil. Quantas pessoas eu chamo para vir aqui na Adoração Livre e quantas pessoas já vieram? É difícil, né? Então o ponto principal é glorificar a Deus, glorificar a Jesus. Ele precisa ser anunciado. É por isso que ele mandou ir por todo mundo e pregar o Evangelho, porque o nome dele precisa ser anunciado por todo mundo, né? O nome dele precisa ser tão mais popular do que qualquer placa de igreja. O nome dele tem que ser mais popular do que qualquer pastor que existe. O nome dele tem que ser mais popular do que qualquer líder religioso. O nome dele tem que ser mais popular do que qualquer presidente, do que qualquer papa, do que qualquer pessoa no mundo, né? A Igreja Católica ela erra aí, quando ela coloca o Papa como o nome mais popular no mundo e não o nome de Deus como o mais popular do mundo. As nossas igrejas elas pecam aí, quando a gente coloca o nome da nossa igreja como mais popular do que Jesus. O nome da sua igreja, a Igreja Quadrangular Fulano de Tal, é mais popular do que o próprio nome de Jesus. E aí onde a gente erra. Pertencer à Igreja Fulano de Tal causa mais orgulho do que pertencer a Jesus. E isso, gente, sinceramente, cá entre nós, isso deveria entristecer nosso coração. E ao mesmo tempo deveria nos dar ânimo para pregar o Evangelho. Ao mesmo tempo que isso deveria entristecer a gente, deveria nos dar uma certa raiva. Raiva não, ira, né? Ireis, mas não pequeis. Uma ira. Eu tenho que ir para o confronto, eu tenho que ir para a guerra, sabe? Eu tenho que entender que essa série aqui, o resumo dela é guerra. O resumo dela é guerra. Eu preciso guerrear contra mim mesmo, eu preciso guerrear contra as pessoas que pregam Jesus errado, eu preciso guerrear contra a minha preguiça de ler a Bíblia, a minha preguiça de orar, a minha preguiça de ser parecido mais com Jesus. É guerra. Porque eu preciso me alinhar com Jesus. Então, 3 perguntas cruciais, importantes. Por que ir? Porque Jesus nos mandou. Para que glorificarmos seu nome? E de que forma? Sendo luz na vida das pessoas. Tá? 3 perguntas que você deve saber antes de pregar. O porquê, que é porque Jesus mandou. Para que? Para glorificarmos seu nome. E de que forma? Sendo luz na vida das pessoas. Sermos sal e luz na vida das pessoas. O mundo ele é um lugar perverso, né? Sabe disso? É um lugar triste, é um lugar sujo, é um lugar pecaminoso. E nós somos sal e luz. Somos sal porque a gente tempera o mundo, que é um mundo, sabe, insosso, é um mundo sem sabor. E luz porque a gente dá luz, né, para um mundo cheio de trevas, para um mundo que é escuro, para um mundo sombrio. E, cara, só que da mesma forma que o excesso, olha só, gente, o excesso de sal deixa a comida ruim e o excesso de luz ofusca os olhos, da mesma forma pode acontecer conosco, né? Às vezes querer roubar a cena vai fazer com que as pessoas não conheçam Jesus coisa nenhuma, né? As pessoas acabam que tendo uma aversão a Jesus. Toda essa galera que chegou aí em casa, se vocês viram chegar, né? Toda essa galera que chegou em casa, todos eles têm uma aversão a evangélicos. Eles não gostam de evangélicos, sabe? Eles têm um preconceito, de família contra eles.
Eles criaram. Não tem como a gente culpá-los, não. A experiência que eles tiveram com essa galera foi a pior possível. Só que é tudo bem odiar evangélicos. A gente também não gosta de alguns. Tudo bem odiar católicos. O que a gente não pode odiar, mano, é Jesus. E quando você vende o seu próprio peixe, quando você quer que a sua luz seja a quem as pessoas queiram ver e o seu sal seja o que as pessoas queiram comprar, é óbvio que vai dar errado. Tá na cara que vai dar errado. Por quê? Porque você é pecador. Uma hora você vai falhar e as pessoas vão olhar o teu declínio. Então você não pode ser a pessoa que... o referencial maior. Você não pode ser o ponto maior. Quem tem que ser é Jesus, mano. Porque ele nunca vai falhar. Nunca. Nunca. Então o que eu preciso é criar uma afinidade com as pessoas. De preferência uma amizade com essas pessoas, né? E pregar Jesus de uma forma que as pessoas entendam que, independente se fosse você ou não, ela ia conhecer Jesus de qualquer forma. Jesus ia dar um jeito de chegar até elas. Então o ponto principal é, Jesus tem que ser o ponto central da pregação. Eu não prego Jesus porque eu vou me vangloriar ou eu vou receber algum mérito por causa disso. Não. Eu prego Jesus primeiramente porque é para a glória dele. Segundo, porque eu entendi que eu sou pecador e ele me salvou de algo terrível. E terceiro, por eu amar o meu irmão, por eu não querer que ele vá para o inferno, por eu não querer que ele vá para um lugar terrível também, eu vou anunciá-lo, eu vou falar de Jesus para ele. Eu acho muito triste quando eu vejo muitas pessoas, por exemplo, entrando na igreja para melhorar de vida, por exemplo. Entrando na igreja para se livrar da morte, né? Que acontece muito hoje, né, com as facções. Fulano entra na igreja e a pessoa fica livre de ser morta, por exemplo. É muito triste porque a gente sabe que caminhar com Jesus nunca significou ficar longe de aflições. Nunca. Caminhar com Jesus nunca significou paz e amor. Não. Caminhar com Jesus significa algo além. Caminhar com Jesus significa, na dor, ele vai estar comigo. Na dificuldade, ele vai estar comigo. Então eu não vou estar mais só. Independente das circunstâncias, independente do que aconteça no meio do caminho, eu tenho Jesus. E se eu tenho Jesus, tá tudo tranquilo. Se a tempestade vier, ele vai estar comigo. Se o barco virar, ele vai estar comigo. Ele não vai me deixar me afogar. Então tá tudo suave. Se eu tenho Jesus, mano, nada mais importa, né? Como diz a Priscila Alcântara. E agora o resto tanto faz. Beleza? Então acho que hoje é isso. Alguém